Salve corredores, salve corredoras! Está entrando no ar para você que assiste aqui pela web mais um vídeo sobre nutrição, alimentação, suplementação, sempre com a ilustre presença da minha amiga Luciana Polini. Tudo bom, Lu? Tudo bom, Gustavo Maia? Salve corredoras, corredores. Muito bem, gente. Bom, vocês estão ligados, né, cara? Eu acabei de voltar de Manaus. Cara, Manaus é uma história, cara. É uma história. Porque assim, pensa num lugar quente, velho. Quente e abafado e úmido, assim, de manhã, assim, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, já tá acima de 30 graus. E aí, quando eu gravei o vídeo, o vídeo foi pro ar, muita gente me questionou, porque a largada da prova é às 4 horas da manhã. Então a gente larga às 4 até às 6, no escuro. O que, teoricamente, é até um risco para a prova, né? Porque, você tem buraco no asfalto, etc. A iluminação não é a mesma coisa que correr à luz do dia, certo? Eu sou bem ceguinha, não é? Então, eu também. Ainda mais para buraco, coisa perto, assim, né? Mas não existe outra opção para a Maratona de Manaus. Por quê? Porque é tão quente e tão úmido, cara, que eles são obrigados a largar às 4 horas da manhã. Porque se largasse às 7 ou às 6, terminar uma prova lá às 10 da manhã, às 11 horas da manhã, é algo assim inviável, porque aí o calor chega ali a 37, 38 graus e a umidade é ali próxima dos 80%. Então é um desgaste muito grande. Lúcia, no quilômetro 2 eu estava tão suado que a minha câmera 360, eu ponho uma capa, né? Ela tem uma capa protetora que é para não riscar, para não bater em nada, não riscar a lente, etc. A capa estava completamente encharcada. Eu tirei a capa e fiz assim, ó. Meu Deus. E torci. Então, assim, a roupa fica pesada porque você sua demais. E aí você é obrigado a hidratar muito também. E o ponto positivo da Maratona de Manaus desse ano, eles colocaram hidratação a cada 2,5 km. O que no Brasil não é comum, né? Lá fora você até vê, mas aqui no Brasil não é comum. Então hoje a gente vai falar sobre hidratação em clima quente, em provas extremamente quentes. É o cenário perfeito para desidratação, né? Eu acho que é interessante a gente fazer esse vídeo, né, Bu? A gente está entrando no verão, para algumas regiões isso é quase o ano todo, mas para nós aqui do Sudeste essa é a pior fase, né, a pior época do ano, e é fundamental a gente ficar realmente muito mais atento à hidratação, né? Então, pensando, né, com relação a clima, o pior clima é o quente e o úmido, né? A gente tem esse, né, dispositivo aí do nosso corpo do suor, que o que a gente faz? A gente produz água para resfriar a nossa pele, só que se essa água não evapora, se ela encontra muita umidade externa e não tem essa evaporação, a gente não resfria. Né? Então, assim, se a gente ainda está num ambiente que está quente, mas tem vento, isso na corrida, né, é um dos piores esportes com relação a isso. Ciclismo já é um pouco melhor, porque geralmente tem o vento na bike, né? Mas na corrida, se a gente vai treinar ou vai fazer uma prova que não tem vento, fica pior. Se o vento sempre ajuda a secar aquele suor e aí tem essa sensação e realmente esfria mais o corpo. Então, quanto mais quente, mais úmido, mais suor, mais tendência ou risco de desidratação. Ô Lu, deixa eu perguntar uma coisa pra você, porque assim, o quente e seco eu já experienciei também outras vezes, né? Corri lá no Saara, no Atacama, que é super quente e super seco, né? E a impressão que eu tenho, que nessa prova de Manaus tem muito gringo, né? E para esses caras, o calor, eles vivem com o calor, porque o verão europeu, o verão americano também é muito quente. Mas esse grau de umidade, né, de tipo 80% de umidade, quais são as consequências dessa umidade no corpo, assim, no organismo mesmo? Que a gente vai suar mais, vai perder mais sódio também, né? Sim. Mas que mais? Por que o gringo sofre tanto, cara? Eu via uns gringos sofrendo muito lá em Manaus. Eu sofri também, mas para eles acho que parecia, tipo, muito pior. Não, o desgaste para o corpo de ter que ficar produzindo suor direto, a gente não está perdendo só água, a gente está perdendo todos os minerais. Isso faz com que, assim, acima de 3% de diminuição de peso corporal, de perda de água, né? Você já está alterando concentração, parte cognitiva, performance, aumenta, né, aumenta toda a frequência cardíaca.
tudo altera no nosso corpo. O esforço, o desgaste é muito maior. Então, quanto mais, assim, um calor seco, o ambiente, esse seco, você vai conseguir fazer com que essa água evapore. No úmido, ele não vai ter, a água vai ficar, sabe? Ela não resfria o corpo. Aumento da temperatura corporal é um dos piores fatores aí para baixar a performance e baixar não só performance, mas assim o estado físico mesmo, a homeostase, né, corporal fica totalmente alterada. Entendi. Né? E assim, e com relação aos eletrólitos também, né? Eu acho que sempre, né, a gente, numa situação dessa, numa corrida, não dá para ficar só tomando água. É fundamental a gente falar disso, porque os minerais, contração muscular, né, contração muscular, batimento cardíaco, né, então, sódio, potássio, magnésio, né, a gente já falou bastante sobre os minerais e a importância desses eletrólitos para a performance, para ajudar na hidratação. A água entra melhor na célula, junto com os eletrólitos. E também uma porção, né, essa combinação também com um pouco de carboidrato. Então, esse conjunto, né, de elementos aí, água, os eletrólitos e o carboidrato vai fazer com que essa resposta, nessa recuperação, né, corporal durante a atividade física aconteça da melhor forma. Sim. Então fiz bem em tomar o In-Action, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, eu estava numa dúvida, porque na verdade o que aconteceu? Como a largada era às 4, eu acordei às 2 horas da manhã e não tinha café da manhã. Então eu fui para a arena de largada e chegada sem comer absolutamente nada. Então eu levei uma garrafinha com o In-Action dentro, né? Mas a minha dúvida era se eu mandava um R-Action. Mas aí eu pensei, eu vou chegar na largada, vai ter lá maçã, banana da chegada, né? Que a largada e a chegada eram no mesmo lugar. Então eu fui lá no stand da chegada, falei para a moça assim, saí do meu hotel às 2 horas da manhã, me dá uma banana e uma maçã. Ela me deu uma banana e uma maçã e eu tomei o In-Action antes da largada. E aí eu me senti, tipo, abastecido, sabe? Para poder fazer a prova. Entendi. E no In-Action tem a história do sódio, tem a história dos minerais, etc. E existe essa questão, Gu, é lógico que essa hidratação, quanto consumir de sal, tem os atletas que são mais perdedores de sal, que têm uma necessidade maior, né? Quanto perde de água, tudo isso é bastante individual. Mas essa quantidade de eletrólitos que está no In-Action, eu até recebi, nossa, mas não é muito, não tem muito sódio? Não, muito pelo contrário. Os estudos hoje estão cada vez mais falando de uma quantidade, tem estudos até 2 gramas de sódio por hora. É muita coisa. Foi o que o Laurindo tomou na Conrads. Pois é. Mas então, falando em alta performance, é que nem consumir 100 gramas de carboidrato por hora. Vamos colocar mais ou menos aí. E existe nessa individualidade. Mas, e aí tem muita gente que quando eu falo de consumir sódio, de consumir esses minerais, os hipertensos morrem de medo, né? Gente, quem faz a endurance, a atividade aeróbica, que existe a transpiração, que existe essa perda maior, precisa repor. Certo. Senão vai cair performance. Isso é pontual, isso é na hora da atividade física. Então, não tenham medo de consumir. E vai fazer toda a diferença no final. E até com relação à recuperação muscular, porque dor muscular também pode ficar aumentada por conta de não ter consumido a quantidade ideal de minerais durante a atividade física. Tá. Para terminar, se o cara não tem acesso ao intratreino, não tem acesso a nada disso, esse é um dia para você tomar mais Gatorade, né? Tomar mais os isotônicos que estão na prova, sem dúvida nenhuma. Assim, né? Falar em hidratação, acho que é importante. Essa é uma relação até com a alimentação que a gente faz. Então, toda aquela orientação de chegar bem hidratado para uma prova ou para um treino, que seja, né? Antes do dia da sua prova, antes de você, acordei,
eu sempre gosto de falar, acordou, toma 2 copos d'água. Já garante aí pelo menos uns 500 ml de água antes do seu treino. E com relação ao tipo de alimentação, Gu, vamos fazer uma relação assim. A gente tem, através pensando em hidratação, tanto água quanto esses minerais, através da alimentação, é fundamental que a gente também, né, consuma magnésio, zinco, né, potássio, através da alimentação. Então, os alimentos que são mais ricos, as verduras, as frutas, o que vai te dar mais sede? Você consumir um chocolate ou uma melancia? Chocolate, né? Então, o tipo de alimentação que você tem, quanto mais... os alimentos também são ricos em água, né? Então, se você toma uma sopa, você vai ter menos necessidade de tomar um líquido junto com a refeição do que uma refeição mais densa. Claro. Então, essa recomendação... no verão, aumente os alimentos mais frescos, os alimentos, né, mais ricos aí, né, por conta disso também. Sim, claro. Porque a gente tem uma maior necessidade de hidratação, a gente transpira, a gente perde mais isso no nosso dia a dia, no verão, no calor. Né? Então, essa relação da alimentação, não só pensando em treinos e tal, mas pensando nessa época do ano que nós estamos entrando, faz todo sentido. Né? Então, quanto mais densa, vamos colocar, é a alimentação, mais água você vai precisar consumir no seu dia a dia. Né? Então, e sim, os alimentos, frutas e verduras, agora, pensando nesse sentido, são muito mais importantes, porque eles vão ajudar o seu resultado de hidratação numa prova ou num treino. Muito bem. Bom, ficou claro, né? Falamos sobre hidratação, acabamos partindo para alimentação no verão. Mas que bom, bastante informação para você. Mas se tiver dúvida, você coloca aqui embaixo, tá bom? Lembrando a você que este quadro tem o apoio de House Whey, cara. Eu falei do In Action que eu tomei lá em Manaus. O In Action está lá no site da House Whey, que está aqui na descrição, que você pode comprar com 10% de desconto. Basta usar o cupom FôLEGO, tudo minúsculo, sem acento. Beleza? E se você for de Jundiaí região, agora a House Whey tem loja física, cara. Fica lá na Rua do Retiro. Tá bom? E aí você passa lá porque é super bacana, o espaço ficou bonito pra caramba. Obrigado, Luciana Polini. Obrigada, Gustavo Maia. A gente se vê na semana que vem, abraço pra você, até lá. Tchau. Tchau.